Fala galera, hoje iniciando mais um vídeo por aqui. Me perdoe por essa cara, esse cabelo grande. Final de ano é a correria aqui pra mim, né? E realmente tá uma correria danada. Mas eu preciso ser fiel àquilo que Deus me entregou. E eu tô aqui parado exatamente no posto de gasolina para botar gás no meu carro. E eu falei, Deus, eu preciso gravar esse vídeo, eu preciso gravar o vídeo hoje, né, e ser excelente daquilo que Deus me chamou para fazer. Então me perdoe pela minha face, né, até mesmo pelo meu estado, né, mas eu preciso ser fiel àquilo que Deus me entregou. Hoje eu quero falar com você a respeito da vida de Ló. Existe algo que infelizmente Ló cometeu e a gente não pode cometer. Pode ser que esse ano a gente tenha cometido isso e essa seja a causa das coisas que Deus tem para as nossas vidas não ter acontecido. A passagem que eu quero falar com vocês está lá em Gênesis capítulo 19, do versículo 15 ao versículo 21. Vai dizer que 2 anjos aparecem em Sodoma e Gomorra com a intenção de destruir aquele lugar, porque infelizmente aquele lugar foi um lugar rejeitado por Deus, foi um lugar onde realmente Deus decidiu destruir. Só que a Bíblia vai dizer que Abraão é respondido por Deus e aqueles 2 anjos vão na casa de Ló e diz: Ló, pega a sua família, pega tudo que é seu e vai embora. Só que quando os anjos falam sobre isso, a Bíblia vai dizer que eles dão uma direção para Ló. E eles falam assim: Ló, vai para as montanhas. Só que infelizmente a Bíblia vai dizer que Ló, ele decide dizer para os anjos: eu quero ir para aquela cidade pequena. E os anjos disseram: então tudo bem, vai para lá. Só que a Bíblia vai dizer que a cidade pequena que Ló escolheu era uma das cidades que Deus decidiu destruir. Deixa eu te dizer algo logo aqui de cara, é que toda direção que Deus te dá, quando você decide mudar, você corre o risco de viver aquilo que necessariamente você não precisa viver. Infelizmente a Bíblia vai dizer nesse capítulo que o término de Ló é algo horrível, porque Ló decidiu alterar a direção que Deus tinha dado a ele através dos anjos. E infelizmente essa pode ser a causa da gente ainda não ter vivido grandes coisas de Deus nas nossas vidas. Essa pode ser a causa da gente não estar vivendo um ano como a gente sonhou, porque na verdade a questão aqui que está em pauta para Deus não é só o que a gente sonha, mas também aquilo que a gente decide fazer. E infelizmente Ló decidiu fazer aquilo que era contrário ao que Deus planejou para a vida dele. O lugar que Ló buscou como abrigo era um lugar que Deus já tinha decidido destruir. E esse é o grande risco que a gente corre quando a gente não obedece à direção de Deus. Qual o risco, Marlon? É que em vez da cidade ser destruída, a gente corre o risco de ter a nossa vida destruída. O erro de Ló foi esse. Ló foi para uma cidade onde Deus decidiu no seu coração que ia destruir. Aí, infelizmente, Ló, por decisão própria, decidiu destruir a vida dele. Porque quando Deus não destrói a cidade que ele decidiu destruir, porque você escolheu se abrigar nela, você corre o risco de ter a sua vida destruída, porque decidiu morar naquele lugar. Infelizmente, Ló é a característica das pessoas que vivem aquilo que não deveriam viver. Infelizmente, Deus teve que poupar uma cidade porque Ló decidiu se abrigar a ela. E qual é o problema disso, Marlon? Esse aqui é o grande problema. Esse foi o problema de Ló. Por Ló não ter decidido obedecer à direção de Deus e ter ido para o lugar que Deus não queria, infelizmente, Ló saiu debaixo da bênção. Ló viveu a partir daquele momento ali sem respaldo de Deus. Essa foi uma das causas de Ló ter a sua vida destruída, porque ele decidiu fazer aquilo que ia fazer. E esse é o grande problema, quando a gente faz aquilo que é oposto à direção de Deus,
A bênção que Deus colocou sobre nossa vida, ela sai da gente, de sobre nós. Quando a gente vai para onde Deus não quer que a gente vá, a gente corre o risco de viver fora da bênção, vulnerável. Apesar da gente vir a escolher, ou Ló ter escolhido ir para aquela cidade, isso não significa que Deus foi com ele. Cuidado para que você não escolha direções que Deus já rejeitou no coração dele, já reprovou no coração dele, e você achar que porque Deus decidiu, deixou você ir, quer dizer que Deus está indo com você. Deus reprovou aquele lugar, deixou Ló ir como ele queria, mas isso não quer dizer que Deus foi com Ló. Cuidado para que a decisão não te coloque no lugar aonde você vai, mas Deus não está presente. Ló preferiu acreditar no seu braço do que na palavra de Deus. Uau! Ló preferiu acreditar na sua intuição do que na direção de Deus. Eu clamo a Deus, eu oro a Deus para que você não seja assim. Uma pessoa que, infelizmente, por causa do medo, por causa da dúvida e da insegurança, decide confiar mais no teu jeito, mais na sua matemática, mais no seu braço, mais na sua intuição do que no plano de Deus. Eu oro a Deus para que você seja corajoso e ousado. Por quê? Simples. Se Ló colheu como consequência vergonha na família, uma marca na sua história de pecado, e terceiro, gerou 2 governos que era inimigo de Israel, se ele decide obedecer à vontade de Deus, com certeza ele viveria honra na família. Os filhos das suas filhas louvariam a Deus. E terceiro, a sua casa seria usada por Deus para ser um testemunho nessa terra. Eu quero usar essa palavra não para trazer um peso sobre você, não. A minha intuição, através desse vídeo, é fazer você parar para refletir e observar o porquê de você não estar vivendo coisas que Deus tem para você, ou o porquê de você estar colhendo causas que para você não tem sentido algum. Esse é o momento de você parar para olhar e refletir e realmente ver que é melhor se arriscar e fazer aquilo que Deus quer do que você viver uma vida fracassada e colher consequências. É melhor se arriscar, pôr o pé aonde Deus quer e ir para onde Deus quer, do que infelizmente colher causas e consequências como Ló colheu. Pega isso aqui para a sua vida. Quando Deus te dá uma direção, é porque Deus sabe que essa direção ela vai respaldar a sua vida para sempre, a sua história para sempre. Tanto é que a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus ao seu respeito é boa, agradável e perfeita. Tudo que Deus tem para você é maravilhoso. Tanto que Jeremias vai dizer: Deus tem planos maravilhosos para você, planos de bênção e não de mal. Ele sabe o futuro e esperança que Ele já decretou sobre a sua vida. Mas para que você viva tudo aquilo que Ele tem, você precisa se arriscar. Você precisa colocar o pé para fora do barco, como Pedro colocou. Sair do barco, pisar na água. E mesmo que as coisas elas balancem, pelo menos você vai olhar e vai falar: cara, eu decidi ser corajoso, eu decidi ser corajosa, eu decidi confiar na direção de Deus. Por quê? Porque quando você decide confiar na direção de Deus, Deus te leva a viver o que você nunca imaginou viver. Deus te dá aquilo que você nunca se arriscou em sonhar. Deus te leva a viver aquilo que só Ele pode te dar. Eu quero te encorajar através desse vídeo e te dizer: não escolha o oposto. Não altere o plano que Deus tem para a sua vida. Se arrisca, tenta, se lança, mesmo que seja com medo. É melhor você se lançar e se arriscar na direção que Deus te dá, do que, infelizmente, você ter um final como Ló teve. Escapa pela sua vida. Busca a direção de Deus. Seja ousado e corajoso, porque eu acredito que aquilo que não aconteceu nesses meses até aqui,
Deus pode fazer acontecer nesses dias. Deus pode fazer acontecer nesses dias aquilo que não aconteceu em todos esses meses.